Com agulha, linha e pano, vou contando e contando histórias. Com agulha, linha e pano, vou contando e cantando histórias. A costura e a cultura abre o caminho para muitos carnavais. Com Ambrosina ditando seus bloquinhos, festa junina, as roupas brancas pro terreiro. Quando eu estava no primário, a minha mãe queria que eu fosse que eu saísse do colégio, eu já queria que eu fosse trabalhar. Eu ia sair do primário com 13 anos. E ela queria que eu fosse da área da bordado. E eu queria ser professora de ginástica. Aí ficou aquela coisa. Mas como ela queria que eu trabalhasse, ela, aqui nesse bar, né, meu pai era cozinheiro, só que era um bar que só homens frequentavam. Naquele tempo tinha uns barzinhos que só homens frequentavam. E até porque ele ficava num ponto bem da rua da que ele chamava as mulheres à toa, mulheres da vida, né? E aí eu morava na outra quadra. E a minha mãe gostava muito de jogo do bicho, meu pai também. Então, às vezes ela vinha buscar jogo do bicho que meu pai pedia para ela fazer. E nesse sobrado morava uma família que era uma costureira, que ela costurava para todas as pessoas, mas ela era especialista em costurar para mulheres de algumas casas noturnas, de homens assim de mais poderio, que pagavam para elas terem roupas bonitas. Esse tipo de mulher que essa senhora costurava não eram essas daqui. No caso aqui nessa quadra era a casa que as mulheres marcavam encontros, né, com os homens. E ela era costureira de outras pessoas também, mas ela costurava mais para mulheres que eram de casas mais chiques, né, que eram em outros pontos da cidade, em outros pontos mais chiques. Porque como eu nasci em 36, e quando eu nasci já não tinha mais, por exemplo, se 36 estavam tirando elas daquela rua, deve ter começado, vamos supor, 30, né? Já ter, a cidade não era tão grande assim, porque da Doutora Amarante para lá ainda era tipo vila, assim, acho, na época que eu nasci. E aí ela era uma costureira meio criticada, porque dizia, mas como é que tu costura para essas mulheres, né? E eram mulheres, e aí eu me lembro que eu trabalhei pouco com essa senhora, chamava-se Dona Maria, o esposo dela chamava-se Idalino. E aí ela também criticava as pessoas que trabalhavam com ela, porque naquele tempo tinha muito preconceito, né? Aí disseram pra minha mãe, como é que tu deixa ela trabalhar? A tua guria tem 13 anos costurar numa casa de costura para as mulheres à toa ou da vida, como chamavam. Essa quadra durou bastante tempo, porque, por exemplo, eu nasci em 36. Quando eu acho que uma criança naquela época, eu comecei a andar sozinha, as crianças andavam só cedo, porque eu me lembro, vamos supor que eu fiz 10 anos em 46, então entre 36 e 46, eu não tenho bem certeza de quando tiraram daqui. Agora, baseado pelo dia que terminou a guerra, a última guerra terminou em 45, né? Já era livre, porque eu me lembro que na noite que terminou a guerra, que houve um quebra-quebra, a gente acordou e tinha um policiamento na esquina e a gente não podia ir para aquela rua, então a gente passou por aqui. Então, essa quadra aqui, eu deduzi que até, vamos supor que até 44 ainda tinha mulheres. E tem casas que ainda são construção, tem vários reformados. Pelotas, com muitas cidades no Brasil, tem casas pequenininhas de porta e janela, né? E as pessoas ganhavam terras para fazer chácara lá no começo, e depois então construíram para ir construindo os quarteirões da cidade. Aqui era um açougue. Inclusive o dono do açougue, ele tinha um açougue aqui, ele conheceu uma das mulheres daqui e terminou casando. Eu esqueci o nome, Dario, agora me lembrei, o açougue do Dario, era muito comentado. Era por aqui, eu tenho a impressão que é aqui. Cada espaço desse era uma casa. E essa quadra aqui que eu conto que até eu nasci em 36, 37, 8, 9, 40, 43, por aí, eu acho que já tinha 7, 8 anos. A gente andava, tinha um polícia da brigada na esquina, que era para famílias, era uma coisa da época, né? Restrição, né, daquela época. Esse sobrado aí, com o tempo ninguém mais vai dizer, só os antigos.
Esse da esquina aí. Os restaurantes que ficavam nesses pontos, em geral, trabalhavam à noite, né? Porque tinha muito movimento. E o dono dele era um árabe. E ele não era um homem muito caprichoso. E conta que ele não gostava muito de pagar as pessoas, o restaurante não era muito lindo. Então o nome era Bife Sujo. E os antigos que ainda tem na cidade, se falar para uma pessoa que nasceu e se criou aqui, se eles se lembram do Bife Sujo, eles vão se lembrar que era esse restaurante aí. Essa padaria aqui hoje é restaurante, ela é uma padaria, não sei se foi uma das primeiras, que foi criada, alugaram e vieram trabalhar portugueses aqui. Era o seu João e a Dona Maria. Depois nós vamos passar na casa onde eles moraram, lá na Oscar Rua. E era, na época já que eu era gurizota, já tinham várias confeitarias. Então aqui a confeitaria Abelha era muito conhecida. Ela fazia bolos para casamento, fazia... porque os casarões tinham um empregadício daquela época da minha infância, era todo negro. Então as cozinheiras não faziam. Ainda não era muito dado assim, fazia um bolo para casa, mas para aniversário era sempre fora. Então era a confeitaria Abelha, o nome. Eu me lembro de ver a vizinha na parede ali, na janela, que eu olho com uma coisa e falo. Eu me lembro dela assim, cabelos pretos, a velhinha, batom vermelho, sempre de batom vermelho, né? Foi aquilo que eu contei. Quando eu nasci em 36, que tiraram, eles proibiram o trabalho das mulheres morarem e os homens virem. Mas as donas, como ela estava tuberculosa, tanto que era assim, ai, gente, não podia parar na porta, aquela coisa toda. Mas como ela estava doente, ele não tinha para onde ir, creio eu. Então foi permitido ela morar aí até morrer. Naquela época, não tinha, assim, os brancos, ricos, faziam as refeições publicadas. Vocês lembram que eu falei para vocês do restaurantezinho que funcionava à noite, o outro ali? Porque os homens que iam nessas casas andavam à noite. Essa nossa não chegou a ter restaurante, entende? E então, para os banquetes de aniversário, essa moça que passou aí, é que não dá tempo de contar, ela ia confirmar, ela comeu várias coisas feitas pelo meu pai. Porque o meu pai era chamado para os banquetes, não era todo dia, tinha as cozinheiras, as casas tinham quase mais empregado do que patrão, que tinha cozinheira, lavadeira e tal. Então o meu pai era chamado para fazer os banquetes de casamento, uma festa maior, assim, fim de ano, né? E o meu pai, por exemplo, essa família que olha, tem um aniversário de 15 anos, ou Natal, que era mais para grandes festas. Então ele ia lá na Santa Terezinha, na Chácara dos Alemães, encomendar o peru. Às vezes eu vinha com ele de carroça, nós ia de ônibus. E aí que a minha mãe conheceu o meu pai. Conhecendo meu pai, também tinha um dado daquela época que as empregadas que moravam no serviço iam para o portão e passava bloco de carnaval, foi quando ela conheceu meu pai. Bom, se conheceram, se namoraram, nisso ela estava grávida, a minha madrinha achou que tinha uma responsabilidade, porque ela veio de Canguçu para dentro daquela casa. E ficou morando ali. Então que ela disse para o meu pai, o João, procura uma casa aqui por perto para alugar para essa criança nascer. Claro que ele, com empregados domésticos, né, procuraram um lugar que era muito barato, isso aqui, era baratíssimo, porque ninguém queria alugar, aquilo que eu mandei, porque era casa já... Mas quando eu nasci em 36, já tinham tirado elas daqui. E aí consta assim que as pessoas lavavam muito, pintavam, porque naquele tempo, essas casas de mulheres, concentravam-se muitas mulheres doentes, doenças, não se sabe se as roupas de cama eram bem lavadas, que é coisa que hoje eu trabalhei uma vez de costureira dentro de uma casa, de um hotel, para costurar as roupas, são muito bem cuidadas, eles têm aparelhagem de hospital para limpeza das roupas. Naquele tempo nem se pensava, nem tinha, né? Então essas casas eram mal vistas por causa das doenças que poderiam, contaminação, aquela coisa toda. Mas aí, quando a minha mãe chega aqui, e aí então ela fez amizade, já moravam famílias. Quando eu vim nascer aqui, já tinham várias famílias, já não tinha mais mesmo. Eu não sei se bem quando eu cheguei em 36 já não tinha, mas eu acho que não. Só a gente encontrou a Julinha, só que era daquela época. E então essa é a história que eu conto dessa rua, que tinha aquele estigma, né? Ela é a nega das miçangas,
Ela é a nega das miçangas, samba aqui, samba colar. Mas essa é filha de Deus, homem e filha, se ninguém pode se tombar. Mas se ela é filha de Deus, homem e filha, se ninguém pode se tombar. Ela é a nega das miçangas, ela é a nega das miçangas, samba aqui, samba colar. Mas se ela é filha de Deus, homem e filha, se ninguém pode se tombar. Mas se ela é filha de Deus, homem e filha, ninguém pode lhe tombar. Ninguém pode lhe tombar. Ninguém pode.